Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Pessoal, essa semana, na verdade não foi essa semana não, foi sábado passado. Eu postei para vocês aqui quais foram os aportes que eu fiz na carteira do aluno e fiz um balanço, né, de como que foi o desempenho da carteira ao longo desses 3 primeiros trimestres, né? Falta um trimestre para acabar o ano, outubro, novembro, dezembro. E eu mostrei lá na carteira do aluno o desempenho da carteira, né? Então a ideia é fazer a mesma coisa hoje, só que com a carteira do professor. Então, hoje nós vamos falar sobre qual foi o aporte que eu fiz no mês de outubro e como que foi o desempenho da nossa carteira de janeiro até setembro, cobrindo então os 3 primeiros trimestres do ano de 2023, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, se você está chegando aqui no nosso canal agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Flávio, sou professor da Rede Pública de Belo Horizonte. Nesse canal, a gente fala de educação financeira e a gente fala de investimentos. Então, se esse assunto te interessa, eu já convido a você a deixar o joinha aí no nosso vídeo para valorizar nosso trabalho, se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e depois que você fizer a inscrição, não se esqueça de ativar o sininho de notificação, porque só assim é que você fica sabendo quando a gente posta alguma coisa aqui para você tomar benefício das discussões que nós fazemos aqui. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Vou diminuir um pouquinho aqui a minha tela de apresentação para apresentar para vocês a nossa carteira do professor. Bom, pessoal, agora com a telinha um pouquinho menor, dá para a gente ter uma visualização melhor da nossa tela. Estou aqui no Status Invest, né? Eu também usei o Status Invest na carteira do aluno, porque, como eu disse lá, é com certeza o aplicativo que a maioria de vocês está usando aí para controlar suas carteiras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou aqui no Dashboard, né? Como eu sempre digo, o Dashboard é um resumão da nossa carteira. E antes de eu falar de pontos específicos da nossa carteira, eu vou vir aqui em transações, tá? E aí eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu comprei no mês de outubro, especificamente no dia 9 de outubro. Eu comprei o Tesouro IPCA mais 2035, né? Um total de R$412, que foi os 370 que a gente tem costume de mandar, mais os proventos que a gente recebeu no mês anterior. E por que eu comprei Tesouro IPCA 2035? Primeiro, porque a nossa carteira estava desbalanceada com relação ao Tesouro Direto. Já fazia alguns meses que eu não comprava Tesouro Direto e agora a gente está experimentando aquele momento de queda nos juros, né? Tá meio tumultuado aí com essa questão de Israel, mas o Banco Central já fez 2 cortes na taxa Selic e os títulos que mais se beneficiam nesse período de queda são os títulos IPCA+, e os pré-fixados, tá? Então, essa semana aí que eu comprei o título, a curva de juros de longo prazo subiu, né? Inverteu, subiu um pouquinho, e eu comprei um IPCA mais quase 6% ao mês. Então eu resolvi fazer essa compra para aproveitar esse momento de curva longa dos juros invertida, né? A gente obtém um rendimento maior, a gente trava um rendimento melhor. E além disso, o fato da nossa carteira estar desbalanceada com relação ao Tesouro Direto. Então, Tesouro IPCA mais 2035, R$412,93 foi a compra que eu fiz em outubro. Agora, voltando aqui para o nosso dashboard, então a gente vai começar a fazer uma análise, né, de como que está o desempenho da nossa carteira, tá? Eu vou vir aqui primeiro na rentabilidade, vou clicar aqui e o período aqui está de 2 anos, né? Ou seja, desde que a nossa carteira começou, a gente pode observar aqui que a nossa carteira passou por muitos altos e baixos, né? Num primeiro momento ela estava perdendo para o Ibovespa, que é essa linha vermelha aqui, né? Então vocês podem ver que a gente veio aqui basicamente perdendo para o Ibovespa
até o final do mês de janeiro desse ano. Então, a partir do mês de janeiro, a gente começou a descolar do Ibovespa, inclusive a gente estava perdendo para o CDI também, que é a linha azul, né? E a gente vem conseguindo aí ficar mais ou menos pau a pau com o CDI, tá? Agora, para a gente ver especificamente os 3 primeiros trimestres desse ano, eu vou vir aqui pedir só o ano atual. Então, como vocês podem ver aqui, no ano atual, a gente começou aqui com um rendimento bastante colado aí no Ibovespa, né? Depois a gente começou a perder para o CDI aqui, depois a gente foi descolando do Ibovespa e do CDI, a gente acumula aí um rendimento de 17,67% nos 3 primeiros trimestres do ano de 2023, que para mim é um belo de um rendimento. Então, se a gente olhar essa tabelinha aqui embaixo, a gente vai ver a comparação ano a ano, né, da performance da carteira. A gente tem aqui 2022, quando a gente começou a nossa carteira, ficamos negativo em janeiro, abril, junho, setembro, novembro, e no final do ano a gente acumulou 5,56% de rentabilidade. Já em 2023 a gente só está negativo em fevereiro, porque tá mostrando aqui outubro, mas outubro ainda não terminou, né? E a gente também não tem novembro, não tem dezembro. Então, a gente acumula aqui no ano 16,29% e o acumulado dos 2 anos de 22,76%. É um belo de um rendimento, né? Aqui tá assim, ó, melhor mês foi o mês 8 de 22, com 4,64%. E o pior mês foi o mês 6 de 2022, com menos 4,62%. Então aqui dá para a gente ter uma ideia muito boa de como é que está o desempenho da nossa carteira, e eu considero esse desempenho muito bom mesmo, né? Se você pegar aí aplicações tradicionais, dificilmente a gente vai ter um rendimento dessa magnitude. Agora, voltando aqui no nosso dashboard, eu vou verificar com vocês como é que está a composição da nossa carteira. Então eu vou clicar aqui. E aqui a gente consegue visualizar, né? Nossa carteira hoje, ela é composta por ações, fundos imobiliários, tesouro, BDR e ETFs. Nós temos 11 ativos em ações, tá? 3 ativos em FIIs, 7 ativos em tesouro e 1 ativo em BDR, mais 2 ativos em ETFs. Então aqui do ladinho, né, a gente vê que as ações correspondem a 25,96% da carteira, os FIIs a 25,47% e o Tesouro 37,69%. Então, com esse investimento aqui, a gente ultrapassou um pouquinho a 1/3, né? Então, tá mais ou menos equilibrado aqui assim. Nós temos 7,86% em ETF e 3,88% em BDRs. Eu quero aumentar um pouquinho essa posição aqui em BDR e dar uma equilibrada aqui para esses dois aqui ficar com mais ou menos 10% da carteira, tá? Aqui embaixo a gente vê o gráfico onde a gente tem uma ideia, né, de como é que estava a nossa carteira e como é que ela foi ficando ao longo do tempo, sendo que o verde são BDRs, o azulzinho aqui são fundos imobiliários, o amarelo é tesouro direto, o roxo os ETFs e essa corzinha aqui que eu acho que é um laranja, a gente tem aqui as nossas ações, né? Então vocês vejam aqui que a posição, por exemplo, em BDR ela começou maior, foi se estreitando, depois foi ficando do mesmo tamanho por causa da valorização e dos investimentos que a gente fez. E do mesmo jeito vocês podem ver as demais posições aqui. Na distribuição, né, eu não gosto muito de olhar assim, eu gosto por donuts. E aí você pode vir aqui por ativo, né? E vamos olhar aqui, por exemplo, ações. Como é que estão as nossas ações? A nossa maior posição é Caixa Seguridade, depois Banco do Brasil, Itaúsa, Transmissão Paulista, Klabin, Copasa, BB Seguridade, Taesa, Sanepar, Raizen e Vivo, né, Telefônica. Inclusive, pessoal, provavelmente eu vou tirar essa ação aqui da nossa carteira, né? Depois eu vou fazer um vídeo explicando por que eu tô pensando em tirar. Até porque a gente só tem
uma posição dessa ação aqui. Se eu pegar aqui os fundos imobiliários, nós temos aqui basicamente, está bem equilibradinho nossos fundos imobiliários, né? Eu tenho um fundo de híbrido, né, de papéis mais híbrido, que é o MXRF, o HFOF, que é um fundo de fundos, e eu tenho o XPMOS, que é um fundo de tijolo. Então aqui, ó, 27,63, 32 e 39. Estou precisando aumentar um pouquinho a posição aqui em XPMOLs, mas também em fundo imobiliário a gente está muito concentrado em 3, né? E eu tô querendo colocar um fiagro aqui na nossa carteira, né? Tô estudando alguns fiagros aí, eu já tenho na minha carteira pessoal. Eu devo então adquirir um fiagro para nossa carteira. De volta aqui no dashboard, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso patrimônio. Eu vou voltar aqui para 2 anos, tá? Se a gente olhar aqui, a gente começou lá em janeiro, né, de 2022 com R$962. Vocês estão vendo que ele foi subindo gradativamente. Tem alguns meses que a subida é mais forte por causa de algum aporte extraordinário, né? Aqui também, tá? Mas isso aqui mostra pra gente a nossa consistência, né, de investimentos. Aqui embaixo eu tenho o mapa dos ativos, né? Bom, e para a gente entender esse mapa aqui, né, ele funciona aqui com a variação de hoje, ou seja, do último pregão, e também a variação total, que é ao longo do tempo, né? Então, no último pregão, né, vocês estão vendo aqui, por exemplo, várias ações caíram, Itaúsa caiu bastante, né? Tesouro Direto aqui caiu, alguns papéis também, os ETFs, o hash caiu, os BDRs aqui, o BIF39, né, caiu. Agora, vamos pegar aqui ao longo de todo o tempo, né? A gente vê aqui, por exemplo, que o Tesouro IPCA 2029 e o Tesouro IPCA 2035 são os menos rentáveis, sendo que o Tesouro IPCA 2029 é o que está caindo mais, que está caindo 1,32. Da parte de ações, eu tenho Transmissão Paulista, que aqui está caindo mais, né? E os melhores investimentos aqui são Banco do Brasil e Copasa, né? Um pouquinho aqui a Caixa Seguridade, mas o melhor mesmo é o Banco do Brasil e a Copasa. Estão vendo que eles estão mais verdes, né? Os FIIs aqui todos estão no positivo, sendo que os mais positivos são o MXRF e o HFOF. Dos ETFs, eu tenho aqui o Gold, né, que é um ETF de ouro. Ouro tem se valorizado muito, enquanto o Hash, que é um ETF de criptomoedas, ele tem caído, né, desde o início. E aqui o BIF39, que é um BDR que replica o S&P, né, que é a nossa forma de estar exposto ao mercado internacional, ele também está caindo. De volta aqui no meu dashboard, agora eu vou explorar um pouquinho os proventos, né, que é isso aqui que nos interessa. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente vai pegar aqui 2 anos também. Olha que interessante, né? No mês de janeiro, que foi quando a gente começou a fazer os nossos investimentos. Obviamente a gente não teve provento, porque o provento sempre começa no mês seguinte, né? O primeiro provento que a gente teve foi de R$1,88. Então ele vem subindo. A gente já teve 73 um mês aí, né? A gente teve aqui um outro de 74, que foi melhor ainda. Esses meses que vocês veem aqui, que tem um maior número de proventos, são os meses que fundos imobiliários e ações pagam, né? Mas, independente de qualquer coisa, a gente pode ver aqui o que? Uma crescente, que é isso aqui que a gente está buscando. Um pouquinho aqui abaixo a gente pode visualizar quanto que ela pagou de provento nos últimos 12 meses e ano a ano, né? Se a gente for observar aqui, no primeiro ano a gente recebeu no total R$ 69,13, que dá uma média de R$ 5,76 por mês. Nesse ano, que ainda nem terminou, nós saímos de 69 para 401 e ainda falta outubro, novembro e dezembro, né? Com uma média de R$ 40,17. Veja que a gente saiu de R$ 5,00 para R$ 40,00 e o ano ainda não terminou. Então, muito provavelmente, isso aqui vai terminar melhor ainda. Então, é o que a gente quer, né? Aqui a gente pode observar como que a consistência faz com que os nossos resultados sejam bastante interessantes e o aumento seja muito bom de um ano para o outro. E aqui nos últimos 12 meses ele está me dizendo que eu recebi
427, mas aqui, como é últimos 12 meses, ainda está englobando novembro e dezembro do ano passado. Aqui embaixo a gente vê quais são os ativos que estão me pagando, né, os dividendos, rendimentos, né? A gente vê aqui que as ações contribuem com 50,49% de tudo que eu já recebi até hoje, enquanto os fundos imobiliários com 48,72% e o BDR, que é o BIV, ele paga um rendimentozinho também, ele contribui com 0,79%. Das ações aqui a gente vê quais as que pagaram, né, rendimentos. Então a que mais me pagou rendimento foi Caixa Seguridade, e dos fundos imobiliários o MXRF foi o que mais me pagou, mas a gente tem que lembrar que o MXRF também é aquele que a gente tem mais tempo em carteira. Então em matéria de proventos também, pessoal, a gente está bastante bem, né, observando um crescimento mês a mês, ano a ano, e esse que é o propósito da nossa carteira. Tem uma coisa que eu acho muito legal aqui no Status Invest, pessoal, é esse provento manual aqui. Nos outros aplicativos, com exceção do Holder Plus, a gente não encontra uma forma de lançar provento manual, e às vezes ele é importante porque, apesar do Status Invest e os outros aplicativos pegarem esses proventos de maneira automática, vez por outra acontece aí de um provento não aparecer automaticamente e aí a gente fica sem como fazer essa correção. Então isso é muito bem-vindo nos aplicativos de controle de carteira, né? Fazer esse lançamento manual de proventos. Bom, pessoal, então essa foi a nossa reflexão de hoje. Mostrei para vocês o investimento que a gente fez no mês de outubro, mostrei para vocês o desempenho da nossa carteira ao longo do ano até agora, né? No final do terceiro trimestre. Temos um trimestre aí pela frente, temos muitos desafios. Essa questão da guerra de Israel tá um negócio bastante preocupante, uma vez que, além do problema humanitário, né, que qualquer guerra traz também turbulências nas economias de todos os países do mundo, uma vez que a gente vive um momento de economia global. A gente tem que ficar de olho, né, no desenrolar dos próximos acontecimentos. E como eu falei para vocês, eu estou em vias aí de trocar uma posição da nossa carteira, que é a posição da Telefônica, e eu vou fazer um vídeo explicando por que eu estou querendo fazer isso, mas é sempre assim, estudando cada ativo da nossa carteira e prestando atenção nos acontecimentos do mundo para ver os ajustes que a gente tem que fazer e com isso a gente conseguir manter uma rentabilidade bacana, um retorno bacana, né? Principalmente dos proventos, que é o nosso objetivo. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer comentário pode deixar aqui, eu leio, respondo, transformo em vídeo se o comentário for relevante. Mais uma vez eu peço o seu like, a sua inscrição se você não for inscrito e ativação do sininho de notificação. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.